A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para revivermos os milagres. É lógico, né? Alguns dos infindáveis milagres que o Senhor Jesus operou aqui na terra, quando da sua vinda aqui, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Ele está na rota dos milagres, né? Já contamos aqui algumas das maravilhas do Senhor Jesus. E hoje vamos chegar à cura de um jovem possesso. Está escrito assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, né? Aquele homem pediu aos discípulos de Jesus que expelissem aquele demônio, mas eles não conseguiram. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe o menino, né? E trouxeram-lhe o jovem. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ali, né, aquele pai pergunta ao Senhor Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Muitas das vezes, né, nós, diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a gente esquece, né, de quem é Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então aquele homem chegou e disse para o Senhor: se podes, faz alguma coisa por nós. Ao que Jesus, né, sempre com muito amor, sempre com muita paciência, né, conosco, foi com aquele homem, não é diferente conosco. Ele tem paciência conosco, com a nossa fé limitada. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar o demônio? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O nosso Deus é tremendo, é santo, é maravilhoso. E eu fico maravilhado, né, ao ver a ação poderosa do nosso Senhor Jesus, quando ele diz assim: tudo é possível ao que crê. E então aquele homem que levou ali o seu filho, ele se lembrou de que ele estava diante do Mestre, que ele estava diante do Rei dos Reis, que ele estava diante do Senhor dos Senhores, e com lágrimas ele disse: Senhor, eu creio. Ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas das vezes, diante das circunstâncias tão terríveis que talvez nós estejamos passando, né, enfrentando, nós esquecemos de que a nossa fé pode ser o combustível
para o milagre do Senhor acontecer em nossas vidas. A nossa fé, ela vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. E então aquele homem com lágrimas nos olhos, ele diz: Senhor, eu creio. E então o Senhor Jesus, vendo a fé daquele homem, vai e opera a maravilha que aquele homem tanto precisava. Ele vai então e expulsa aquele demônio e o jovem é curado para a glória de Deus Pai. Muitas vezes você e eu, no meio da caminhada, nos sentimos sozinhos, nos sentimos decepcionados. Homens, mulheres de Deus, muitas das vezes nos decepcionam, mas que você e eu tenhamos a visão do alto. Jesus nunca vai nos decepcionar. Ainda que aqueles homens ali tenham falhado com aquele pai, não conseguindo ali expulsar o demônio, o Senhor Jesus, Ele está sempre atento, Ele está sempre trabalhando em nosso favor e Ele intercede junto ao Pai sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é santo. E o Senhor Jesus, então, disse àquele espírito mudo e surdo: eu te ordeno. O Senhor Jesus, Ele não pede, Ele manda, porque Ele é Deus. Ele estava no início, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, na criação do mundo, na nossa formação. Ele conhece tudo aquilo que precisamos. Ele sabe que todas as coisas que nós precisamos, Ele há de nos conceder. Não as coisas que queremos, porque muitas das vezes nós queremos coisas que não agradam o coração do Pai. Muitas das vezes nós queremos coisas que não estão nos projetos do Senhor para as nossas vidas. Mas aquilo sim que é necessário à nossa caminhada, Ele há de nos conceder-nos. Ele é Deus. E o Senhor Jesus, então, depois Ele ensina aos discípulos, dizendo que para algumas outras coisas, para expulsar aquela casta de demônios, não era necessário apenas dar uma ordem, mas sim tinha que ser através de oração e de jejum. Que você e eu possamos ter uma fé fortalecida em Cristo Jesus, assim como aquele homem pediu ao Senhor que aumentasse a sua pequena fé, que tocasse nele, para que tivesse mais fé. Assim também nós pedimos nessa manhã, nesse dia. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essas vidas, ó Deus, que estão conosco, Pai, agora, cultuando ao Senhor, Deus. Nessa breve meditação, Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale muito melhor aquilo que eu não consegui falar, Deus. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos imperfeitos, ó Deus, mas servimos ao Deus que é perfeito, o Deus que é maravilhoso, o Deus que é todo-poderoso. E nós clamamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, Pai, age em nosso favor, Senhor Deus, age em favor dessa vida, Pai, que está em casa, que nós não sabemos o que se passa no seu coração, mas o Senhor sabe, ó Deus amado. Tira todo medo, toda dor, toda angústia, toda dúvida, Pai, que cai por terra em nome de Jesus. Pai, é a oração que faço e já agradeço, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fique conosco, Pai. Nos abençoe por Tua graça maravilhosa, em nome de Jesus. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Estamos aí na rota dos milagres. E onde o Senhor Jesus chega, algo novo sempre acontece. Creia, creia. Ele pode fortalecer a sua fé. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia.